Saúde ao povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos dê uma força, compartilhe, dê o seu like, se torne membro desse canal e assim nós vamos continuar produzindo esses vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Nós vamos continuar o estudo das lições bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A lição ela está baseada na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 20 a 22, e também em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Nós vamos tratar nessa lição sobre o que é um edifício espiritual e também o que é o fundamento dos apóstolos e profetas e qual o objetivo de ser um edifício espiritual, o que isso proporciona para nós como igreja. Um edifício espiritual. Se a gente for analisar, a nossa lição ela faz aqui, ainda traz um pouco do contexto histórico do povo judeu, onde a gente mencionou na lição passada sobre os judeus e a inimizade com os gentios e toda aquela limitação no templo judaico. A gente pode observar que o templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós vemos aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículo 16 a 20, Salomão ele começa ali a confirmar que Deus tem abençoado o reinado de Davi, seu pai. Davi, já vitorioso, observou que estava dormindo em palácios feitos de pedras, suntuoso, e se sentiu mal por ver a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus dentro da comunidade de Israel, está repousando debaixo de tendas, porque o santuário no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, foi feito de tendas de pele de animais. E ali estava todos os móveis que eram utilizados naquelas cerimônias de sacrifício. E tinha ali o ministério dos levitas que ministrava e auxiliava ali os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, todo aquele santuário, onde o povo era instruído a seguir todas as instruções do sumo sacerdote com relação à lei, ali no Antigo Testamento, tratava-se de um pacto que o povo tinha com Deus. O sacrifício, embora não era eficaz a ponto de purificar alguém dos pecados, mas era suficiente para manter o povo dentro daquela aliança e santificados, mesmo que sendo de forma temporária. Por isso que se fazia expiação todos os anos por aquela nação. E aquilo dali tinha uma certa eficácia naquilo, porque foi Deus que determinou, foi Deus que estabeleceu ali aquele pacto e o povo estava dentro daquela aliança. Então, quando o povo fez esse pacto com Deus, começou a obedecer a sua lei, seguir o seu caminho, obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade, se afastando do pecado, o que aconteceu? Deus passou a habitar ali de uma certa forma. Não que aquele santuário ali comportasse Deus, mas a presença dele se manifestava ali. Então, sempre o termo casa ou tabernáculo, mostra ali no sentido de habitação de Deus. Então, a glória de Deus se manifestava ali no lugar santíssimo,
A presença de Deus se manifestava entre os querubins ali na Arca da Aliança. Não era que a arca era, ela representava, porque a presença de Deus ali se manifestava ali no momento que o sumo sacerdote fazia todo aquele procedimento cerimonial. E no templo foi a mesma coisa. Então Davi pôs no seu coração: não, eu vou edificar uma casa para o nome do Senhor, do Deus de Israel, que tanto ele se dedicava e amava. Mas Deus não permitiu. Então Salomão foi escolhido por Deus para edificar aquela casa. Davi se encarregou de transportar material, juntar tudo necessário para a edificação daquela casa. E assim Salomão fez. Mas aquela casa não era assim o lugar onde Deus habitava. Era apenas a sua presença, da sua glória. Porque Salomão, ele mesmo diz no versículo 27, no livro de 1 Reis, veja o que está escrito. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Então, concluindo, antes de eu ler aqui esse versículo, Salomão edificou o templo e colocou ali a arca e todos os seus utensílios que eram usados naquela cerimônia. Mas tudo aquilo foi edificado para o nome do Senhor. Não era ali o templo onde Deus habitava, de forma que Deus está ali literalmente. Aí o versículo 27 diz assim, veja que Salomão fala: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Salomão, ele sabia disso. Aquela casa era para o nome do Senhor, onde ali fazia todos os mesmos procedimentos no santuário, que era feito de tendas. Então, a Bíblia deixa claro, principalmente na carta aos Efésios, que os estrangeiros eram proibidos de entrar ali. Se a gente for analisar na Bíblia de estudo de referência Thompson, ela tem uma ilustração, uma planta do templo de Herodes, no templo de Jesus. E ali a gente vai observar que o templo está num lugar elevado e tem vários compartimentos, áreas que eram exclusivas para sacerdotes, levitas, mulheres, etc, etc. Porém, havia também um lugar dedicado, ou seja, onde os gentios ou qualquer estrangeiro que não era descendência de Abraão podia estar ali e observar. E nessa ilustração da Bíblia mostra que o templo, cheio de compartimento, o lugar dos gentios, o dito pátio dos gentios, era praticamente já fora. Havia um muro baixo que cercava, com inscrições proibindo a entrada. Se o gentio entrasse ali, ele era executado. A punição por ultrapassar aquele local sagrado, para os judeus, que era um símbolo de orgulho, era a morte. Então, o que Cristo realizou na cruz, nos reconciliando com Deus, uniu os dois povos, tanto os judeus como os gentios, ficaram unidos em Cristo como um só povo, ou seja, a igreja, a família de Deus. Então, nesse
ato que Cristo realizou na cruz, ele deixou, de certa forma, o templo judaico sem relevância. Porque, como a gente já observou, para Deus não é possível que o templo em si possa contê-lo. Salomão disse que nem o céu, quanto mais a terra, e ainda mais o templo que ele fez, que foi apenas dedicado para o nome do Senhor. Mas nos dias ali de Jesus, os judeus tinham um certo orgulho pelaquela religiosidade, eles ficaram muito legalistas e criou essa inimizade. E como se Deus fosse uma exclusividade. Deus tinha um propósito com a nação. Desde Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, Deus, ele, através da obra de Cristo, Cristo reconciliou o mundo, ou seja, todos aqueles que se convertem a Cristo são reconciliados com Deus. Tanto os judeus como os gentios são transformados como filhos de Deus, faz parte agora da família de Deus, ou seja, a igreja. Então, aquele templo judaico, que era a glória e o orgulho do povo judeu, se tornou algo sem relevância. Veja que aquela mulher samaritana que Jesus falou com ela, ela disse que tinha um lugar específico para adorar. E Jesus disse que a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não têm que adorar a Deus para ir para um certo local, para ir para um certo país, para adorar ali, não, porque tem que ser ali naquele templo. Templo aqui está se referindo a um edifício físico, uma casa, uma estrutura onde as pessoas se juntam lá dentro. Agora, vamos fazer uma comparação. Tratamos aqui do santuário judaico, que era um templo físico, feito por mãos humanas, com materiais de construção. O santuário do cristão agora, em Cristo Jesus, é algo totalmente diferente. Deus, ele habita em nós, ou seja, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita. Aí nós vemos aí na carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, se referindo ao gentio, nós, antes de se convertermos a Cristo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, antes vivíamos nessa situação, longe de Deus e de Cristo. Mas agora em Cristo, o versículo 22 diz assim: no quais vós também vos juntais, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O versículo 22 diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o ensino apostólico mostra claramente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus jamais ia habitar, literalmente, em templos feitos por mãos humanas. E nós vemos vários exemplos nas Escrituras, como Atos, capítulo
17, versículo 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então a gente pode observar aqui que o santuário dos cristãos não é um templo físico. Claro que nós nos juntamos em templos físicos para comungarmos, cultuarmos, servirmos a Deus, praticar ali o nosso exercício cristão. Mas o nosso templo trata-se da nossa vida. O nosso corpo é um templo do Espírito. Aqui nós temos na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que deixa isso bem claro. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que agora que nós estamos em Cristo, nós não precisamos extremamente só podemos servir a Deus se for no templo físico. Temos sim um templo físico, uma igreja, um templo local, igreja somos nós, mas temos um templo local onde nos juntamos e cultuamos e servimos a Deus. Mas onde é que Deus habita? Onde é que Deus está? Na nossa vida. Como a Bíblia mesmo diz, a nossa vida é um templo. Então, Cristo nos reconciliou com Deus e nos transformou a nossa vida em templos para a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que a vida em Cristo precisa ser uma vida seguida de santidade, de obediência à sua palavra, para que isso possa se tornar realmente um santuário para Deus. O judeu santificava tanto o edifício, aquela arquitetura, as portas eram douradas, todo suntuoso aquele edifício, mas Deus não habitava ali. O propósito de Deus não estava ali sendo realizado, que era para o conhecimento de todos os gentios, para a salvação em Cristo. Então, eles rejeitaram a Cristo, mas Cristo foi aceito por aqueles que creram na sua mensagem. E a Bíblia diz que todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, esses filhos de Deus é a igreja, a família de Deus, que ela é composta tanto de gentios como também de judeus convertidos a Cristo. A pedra angular. A pedra angular trata-se justamente, na antiguidade, mostra que essa pedra angular tratava-se de uma pedra bem robusta, bem sólida, que era colocada na junção de duas paredes. E essa pedra angular ela dava um sustento. Ela garantia ali toda a estrutura daquela obra. Qualquer outra forma não era eficaz quanto colocar uma pedra angular. E a gente vê que a lição mostra, através de referências bíblicas, como o Salmo 118, verso 22, que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra principal da esquina. Ou seja, os edificadores que rejeitaram a pedra angular foram os judeus que rejeitaram o seu Messias. E essa pedra rejeitada ela se tornou a pedra principal do grande edifício espiritual de Deus, que é a igreja em Cristo Jesus. E por isso que na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, nós somos chamados de pedras vivas. Veja aqui o versículo, como diz:
1 Pedro, capítulo 1, aliás, capítulo 2 e o versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja que não precisamos mais de todos aqueles rudimentos, daquelas cerimônias, daqueles sacrifícios de animais, daqueles mandamentos, de tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, porque aquilo era temporário, aquilo era transitório, aquilo tinha um tempo para ser utilizado. Agora em Cristo, na nova aliança, Deus edificou uma nova casa, um novo edifício em Cristo Jesus. Ou seja, esse edifício que é a igreja, ele está edificado em Cristo. Cristo, ele é a rocha pela qual a igreja ali está edificada. O fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos foram aqueles homens que foram escolhidos especificamente por Cristo. O próprio Jesus chamou esses homens. Escolheu, sabia das suas vidas. Eram homens simples. Mas o que tem de especial é que esses homens foram escolhidos, esses 12 apóstolos, para andar com Jesus, testemunhar, segui-lo. Então eles foram instruídos por um grande mestre, o próprio Cristo, e esses homens foram enviados depois para anunciar o reino de Deus, pregar o seu nome. Então, a igreja, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, a fé que a igreja professa, a fé cristã, é em Cristo. Cristo, ele é a rocha pelo qual nós estamos edificados. E o testemunho dos apóstolos, o que ele viu, o que eles contemplaram, o que eles conviveram com Cristo, o que eles ensinaram com base nos ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos dos apóstolos não quer dizer que é propriamente dos apóstolos, tratava-se de ele levar adiante o próprio ensinamento de Cristo. Então, o fundamento aí trata-se do testemunho dos apóstolos e profetas. Esse testemunho é um fundamento, porque aqueles homens foram enviados por Deus. Foram chamados e enviados. Jesus iniciou seu ministério, chamou esses homens contemplaram tudo que Jesus realizou. Não só a sua morte e crucificação, mas também a sua ressurreição e ascensão. Então, o testemunho desses homens, o ensinamento dos apóstolos, trata-se do fundamento que está baseado, está fundamentado em Cristo Jesus. Por isso que a lição traz o texto de Mateus 7, 24 a 27, onde traz aquela mensagem que todo mundo conhece, que lê Bíblia, que aqueles que ouvem as palavras de Cristo e as praticam é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio os ventos, os rios, as intempéries da vida,
combateram contra aquela casa e não conseguiu derrubar, porque a casa está edificada sobre a rocha. Então, assim é a igreja. Ela está edificada na rocha que é Cristo. O fundamento dessa rocha está baseado no ensinamento dos apóstolos, que trata justamente do ensinamento de Cristo. Ou seja, é um testemunho. O fundamento dos apóstolos trata-se do testemunho dos apóstolos que traz acerca de Cristo. Eles não viveram de uma forma assim, pesquisando, eles andaram, eles viveram com Jesus. Não vamos confundir apóstolo com alguns aí que diz que é apóstolo. Só foram 12 apóstolos. E também Paulo foi, de forma especial, chamado para o apostolado, para ser apóstolo dos gentios. Depois disso, não surgiu mais apóstolos. Só foram aqueles descritos no Novo Testamento. Então, os apóstolos, a eles foram confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja para que essa seja edificada. Então, hoje a igreja ela continua sob esse fundamento que não pode ser mudado, porque Cristo ele é a rocha pelo qual a igreja está edificada, com testemunho dos apóstolos. Então, prosseguimos como igreja de Cristo nesse mesmo pensamento, seguindo o fundamento dos apóstolos, que é justamente o ensino de Cristo. Amém? Outra coisa que nós podemos observar na lição é que fala fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quais profetas está se referindo? Do Antigo e do Novo Testamento. Embora aqui no Novo Testamento não apareça assim tanto destaque de profetas. Mas a gente vê alguns profetas no livro de Atos dos Apóstolos. Embora os profetas do Antigo Testamento profetizaram acerca de Cristo, esses profetas aqui, pós a palavra apóstolos, trata-se de profetas do Novo Testamento, de homens que falaram inspirados por Deus, cuja profecia não foi produzida por vontade humana, mas sim inspirado pelo Espírito Santo. Então esses profetas aqui, que complementa aí o fundamento dos apóstolos e profetas, são do Novo Testamento. Qual o propósito de sermos edificados? Aí a nossa lição deixa claro aqui, edificados para morada de Deus. A gente viu que no Antigo Testamento Deus manifestava a sua glória ali naquele santuário, e aquilo dali representava a sua presença, como se Deus habitasse ali. Mas ali era a sua presença, porque ali eram objetos feitos por mãos humanas. Foi Deus que mandou fazer aquilo, todo o santuário, todo o sacrifício, foi Deus que permitiu. Mas, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, o santuário dos cristãos, daqueles que seguem a Cristo, não é meramente um templo físico, um templo local edificado por homens. O templo, o santuário dos cristãos é a nossa própria vida. Cada um é templo do Espírito Santo. A igreja como um todo, numa visão geral, ela é templo, ela é corpo, templo do Espírito Santo de Deus,
como a gente já viu testemunho aqui nas Escrituras. E o propósito de Deus, através da obra de Cristo, reconciliar ambos os povos, judeus e gentios, transformar os gentios, santificá-los em Cristo, para fazer parte da família de Deus, que é a igreja, é justamente para que Deus possa habitar. Então, Deus habitando na nossa vida, isso aí quer dizer que nós realmente estamos vivendo uma nova vida, uma vida santificada, uma vida transformada. Então, tornamos agora morada do Altíssimo. A gente pode ver uma observação interessante, que no santuário, tanto no tabernáculo antigo quanto no templo, havia duas divisões, dois compartimentos, aliás. O lugar santo, que tinha ali o altar do incenso, o véu que separava, e além do véu, o lugar santíssimo, onde estava a arca, onde descia a glória de Deus ali. E ali era inacessível. Aquele local não era acessível para ninguém, exceto pelo sumo sacerdote. Uma vez por ano entrava ali. A única pessoa que entrava com frequência nesse local era Moisés. Arão foi repreendido. Moisés, ele entrava com facilidade. Mas o sumo sacerdote só era autorizado uma vez por ano. Caso entrasse não fosse de uma forma correta dentro daquele cerimonial, podia até morrer. Mas, me diga, como o gentio poderia ter acesso a um lugar santo desse? No pecado. Debaixo do pecado. Se nem o sumo sacerdote podia entrar ali livremente, só para fazer o sacrifício de expiação, mesmo assim, para fazer todo esse trabalho, ele tem que fazer sacrifício por si mesmo, para depois fazer pelo povo. E os gentios? Não teria chance alguma. Mas, em Cristo, fomos reconciliados. E nós não precisamos ultrapassar limites ou barreiras para entrar no lugar santo. Embora que muitos judeus ainda continuam esperando edificar o seu templo. Vive ainda na sombra daquilo. Mas aqueles que se converteram a Cristo sabem que agora nós temos acesso à presença de Deus, ao santuário, ao trono da graça. Quando a nossa vida, que é um templo do Espírito Santo, é santificada, porque a nossa vida foi lavada pelo sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo nos deu condição de se tornarmos uma nova criatura. O pecado foi ali removido e temos agora condição de viver uma nova vida em Cristo. Então nós vivemos uma vida santificada, uma vida de obediência à sua palavra, uma vida cujo Espírito Santo habitando começa a produzir frutos. E qual é o ideal de tudo isso? Por isso que a Bíblia fala que, quando fala assim de edifício bem ajustado, isso fala de um desenvolvimento. A vida do cristão aqui, nesse mundo, em Cristo, ela vai desenvolvendo. Cada vez mais vamos ouvindo a voz do Espírito, obedecendo a sua palavra, sendo guiado por Ele. A nossa vida é edificada, transformada. E qual é o limite disso? É até chegar à medida da estatura completa de Cristo. Aí é a edificação que a Bíblia assim nos instrui.
para que cada vez mais nos tornamos mais identificável com Cristo Jesus. Então, esse é o propósito de sermos edificados para sermos morada de Deus. Fomos edificados em Cristo Jesus, estamos edificados sobre essa rocha. Aqueles que não ouvem essa palavra, não praticam, é mesmo de estar edificando a sua casa sobre areia. Vindo as intempéries da vida, desaba tudo. Quantas pessoas não têm a sua fé edificada em Cristo? E quando vem um vendaval, quando vem uma intempérie, ele se perde. Mas aqueles que praticam é porque está edificada sobre a rocha. Então, a fé cristã, ela não está fundamentada em qualquer coisa, em qualquer superfície, e sim na rocha que é Cristo, fundamentado pelo testemunho dos apóstolos e profetas que andaram, que aprenderam, ouviram de Jesus, testemunharam toda a trajetória até a sua ascensão. Então, é uma lição muito edificante, onde nós vemos assim a providência de Deus e o propósito de Deus habitar na nossa vida. A gente vê assim muitas pessoas preocupadas, claro, porque não tem coisa melhor de você sair da sua casa e ir para a igreja local, louvar, ouvir uma palavra de Deus pelo seu pastor e fazer aquilo que compete a todo cristão, cultuar a Deus ali em comunhão com os outros. Mas por conta dessa epidemia, as igrejas não estão podendo fazer os cultos normalmente. Aí alguém diz assim, a igreja não pode estar fechada. A igreja não está fechada, a igreja é você. Você é templo e morada de Deus. Está fechado o templo, o lugar onde nós nos reunimos. Mas a igreja ela continua viva, somos pedras vivas, somos edifício de Deus e precisamos manter a nossa vida edificada para que assim possamos continuar nessa caminhada como pedras vivas, fazendo parte desse edifício que é a igreja, um povo que foi transformado e que agora faz parte da família de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?